Olá, galera! Hoje o nosso tema é saúde. Abordaremos as dúvidas mais frequentes que o jovem tem sobre a sexualidade. Quais os cuidados? Que exames devem ser feitos? Quais as principais doenças que afetam essa parcela da população? Para nos esclarecer esses assuntos, a gente recebe aqui a doutora Vanicleide Leite. O Câmara Jovem está começando. Seja bem-vindo, você aí de casa. Bem-vinda, Vanicleide Leite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, Luciana. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para começar, eu gostaria de saber, você como médica, se você está percebendo que os jovens e os adolescentes eles estão tendo realmente uma preocupação no que concerne a sexualidade. Eles estão procurando mais os médicos. Como é que está essa questão? Pois é, Luciana, é uma preocupação nossa enquanto médico mesmo, mas a gente percebe que essa realidade ainda é muito incipiente. A menina vai muito mais ao consultório quando a mãe tem esse hábito de fazer isso. Então, por exemplo, se a mãe ela vai com frequência ao médico, seja no serviço público, seja no serviço privado, ela diz para a filha, olha minha filha, você está mocinha, você precisa fazer seu exame, precisa ir para o médico, e ela já começa a fazer esse processo. Quando isso não é uma prática familiar, essa moça ela fica muito mais à mercê da amiga que diz, ei mulher, tu já está começando a tua vida sexual, e aí? Tu fosse no médico, não? Ah, eu tenho minha médica, vou te levar. Ou então, vou marcar pra gente ir no posto de saúde, por exemplo. Isso quando acontece ainda. Quando acontece a ida. Porque, na verdade, a gente vê que essa preocupação ainda é muito pequena. E os meninos, a gente nem fala, né? Porque Pior você sabe ainda, que os né? homens, eles têm, assim, um medo de médico que eu nunca vi. É verdade. É tão interessante que, da mesma forma que as meninas, elas precisam fazer a prevenção, precisam verificar se existe algo diferente no seu corpo, algo que ela precisa realmente tratar, algo que ela precisa se prevenir, o rapaz também. Muitas vezes esse rapaz, ele tem, por exemplo, ele tem uma fimose que não foi diagnosticado. Fimose é aquele prepúcio que fica no pênis, muitas vezes longo, às vezes inflama. E isso, quando o rapaz começa a ter atividade sexual ainda na adolescência, isso começa a incomodar, às vezes ele tem infecção urinária e tal, e ele fica calado. Às vezes é que ele comenta ou com um amigo ou raramente com o pai. E, na verdade, ele poderia também já procurar o urologista como algo assim. Eu não tenho natural, nada, não estou né? sentindo nada, mas eu vou fazer uma natural. consulta. Né? Uhum. Então, a gente precisa realmente trazer esses alertas, porque é importante. Então, iniciando a vida sexual, o jovem ele já tem que imediatamente ir ao médico também, Sim, né? sim, com certeza. É o ideal, porque a gente sabe que o contato sexual, para você ter uma ideia, Luciana, é tão interessante, a criança, quando ela começa a participar da creche, quando ela participa da escola, ela já começa a ter uma convivência com outras crianças, ela adoece, porque o sistema imunológico, ele entra em contato, só o contato do convívio. Aí imagina pessoas diferentes que começam a ter uma intimidade física, troca de saliva, troca de secreções, fricção de corpos, enfim, o que o namoro, o que o ato sexual traz diante desse contexto todo. Claro que as doenças de pele, as doenças eu estou falando das coisas mais simples, mas a gente sabe que, eu não estou nem falando aqui das DSTs, mas eu estou falando até a pitiris versicolor, que é o pano branco, às vezes a candidíase oral, a candidíase vaginal, isso vai passando e deixa aquele jovem, aquela jovem com uma doença, um herpes também, que ela muitas vezes podia ter sido tratado, podia ter sido evitado e acaba carregando isso por resto da vida, aí isso vai trazendo dificuldades, inclusive até de se relacionar com outras pessoas, enfim. Exato. E a gente percebe que, eu não sei se isso é realmente uma realidade, que os jovens estão cada vez mais cedo iniciando essa vida sexual. Isso realmente está acontecendo? É interessante, né? A gente vê um contexto histórico, a gente vê assim, décadas atrás era comum
os jovens se casarem cedo. Então, a atividade sexual, o sexo começava cedo, mas era um sexo que começava junto com o casamento, com o compromisso. Então, a moça de 14, 15, 16, 17 anos... Inclusive, era muito cedo, né, que se casava. Exatamente, se casava muito cedo e, por isso, começava também a atividade sexual cedo. Isso era uma característica de décadas atrás. Hoje, o que é que a gente vê? Não é mais dessa forma que acontece, então não se casam tão cedo, mas a vida sexual começa cedo, né? Acaba começando cedo do mesmo jeito. Então, o que é que a gente vê aí? Que houve uma mudança de comportamento na questão do relacionamento, no sentido de ter uma parceria para o resto da vida, que seria o casamento, ou ter várias parcerias cedo. Aí, mas o sexo acaba começando cedo, independente da época da vida. Né? Então isso é uma coisa mais do que natural. Mais né? do que natural, porque o impulso sexual, ele realmente acontece na adolescência. Né? E acaba que é instintivo, né? Uma coisa meio... Sim, exato. A gente é um animal, né? É um então animal. É quase como uma necessidade. E a gente sabe que, principalmente os homens, os rapazes, o auge da testosterona, o auge da sexualidade acontece na adolescência. E hoje não é mais prática, como nas décadas passadas, o rapaz precisar de ir num ambiente onde tinha mulheres que tinham a iniciação sexual, que eram os antigos bordéis. Hoje ainda existe, mas não com essa conotação. Né? Os bordéis hoje não é mais para isso, para a iniciação sexual dos jovens. Porque o jovem hoje, o costume mudou. Ele inicia a sua atividade sexual com sua namorada. Que, do ponto de vista da sexo, para nós sexólogos e médicos e profissionais de saúde, a gente acha uma prática muito mais saudável, porque nesse sexo tem algo associado que é a afetividade, né? O afeto, que é diferente. E aí, esse homem, ele vai ser um rapaz, esse rapaz vai ser um homem adulto muito mais sensível na questão da sexualidade dele e até mesmo na questão da prática sexual, de respeitar os desejos, de respeitar as necessidades dessa mulher que ele vai estar junto com ela. E no caso das meninas, existe uma pressão para que elas percam ou não a virgindade? Porque é meio que um tabu, até em casa mesmo, nessa conversa. Esse assunto é tão interessante, veja só. Na minha época, né, de jovem, eu já tenho 50 anos de idade, então eu acho tão interessante, porque o que aconteceu nesses últimos 30, 40 anos? Na minha época, ser virgem era algo que era fundamental. Né? E ai de nós se não fôssemos. Então, na faculdade, a gente tinha que ser tudo moça, virgem, que era assim, nossa, Deus me livre de não ser, né? Aí, hoje é diferente, a menina que ainda é virgem é como se ela fosse assim, marginalizada, sabe? Mas como é? O que é que houve? Ninguém te quis ainda? E muitas vezes essa menina, ela fica preocupada em dizer assim, eu preciso começar, mas como uma obrigação, do que mesmo uma situação de vontade dela. Mas elas, quando chegam para a gente, ou para mim, ou para qualquer uma outra ginecologista, com certeza ela recebe a seguinte informação: faça de acordo com o seu tempo. Porque não é que você vai começar a sua vida sexual por uma pressão externa, seja das amigas, seja dos amigos, do namorado. Ou do namorado, né? E assim, ou então não deixe de iniciar por medo. Porque também tem os dois lados, sabe? Ou a menina não começa a vida sexual porque tem medo dos pais, ou então ela vai ter que começar por pressão dos amigos e das amigas, enfim. É complicado. Não é muito delicado. Delicado. E falando nas doenças, quais são as doenças que os jovens estão suscetíveis caso eles comecem a vida sexual e não se previnam? Pois é, veja só. A gente sabe que a mulher, ela tem uma facilidade muito grande de contrair as doenças sexualmente transmissíveis por ela ser um receptor, né? A genitália da mulher, ela é um receptor de toda a carga de esperma. Então, o homem, ele é um grande transmissor de muitas doenças. Então, se a gente for classificar assim, as doenças virais, por exemplo, vamos começar pela hepatite. A hepatite C, a hepatite B. Ela vem transmitida por via sexual. Se a gente for pensar no próprio HIV, a mulher ela é mais susceptível em receber o HIV. Se a gente for falar no HPV, que é um dos vírus mais comuns que a gente tem no momento, né? E que a gente tem uma grande população feminina contaminada pelo vírus do HPV.
E quem transmite esse HPV é o homem, né, na relação sexual. Então, ele passa esse HPV. Outro vírus também que é muito comum é o herpes. Esse herpes, ele simplesmente passa e essa moça ela vai ter essa doença por resto da vida. Porque é interessante a gente ver o seguinte, que as doenças virais, elas não têm uma cura. É o próprio sistema imunológico que vai precisar de reagir. Quando essa menina ela é uma adolescente, ou seja, ela tem menos de 21 anos, as estruturas da genitália dela ainda estão naquela fase de formação, sabe, Luciana? Então, ela é muito mais fácil dela ser contaminada. Quando ela é uma mulher já uma adulta jovem, ou seja, a partir de 21 anos até os 40, ela tem uma resistência maior. É como se a imunidade dela, o sistema imunológico, fosse mais resistente e aí ela consegue não ser tão fácil de se contaminar. Depois dos 40, ela volta àquela situação da adolescência, porque a fase dos 40 anos em diante, ela tem toda uma diminuição da imunidade por conta da menopausa. Então, é muito interessante esses extremos da vida. E aí, como é que essa mulher precisa se prevenir? Ela precisa, primeiro, botar a cabeça que a camisinha é necessária. E ela precisa ter coragem de dizer ao parceiro, olha, vai rolar, mas tem que ser com camisinha. O que a gente vê muito é assim, ah não, doutora, a gente já está com intimidade. Só que assim, veja, ele fez os exames, você tem certeza que ele não tem nada? E ainda existe uma dificuldade muito grande, uma timidez da mulher de conversar com o parceiro sobre esse assunto. É verdade. Né? Até os casais homoafetivos, por exemplo, entre as mulheres homoafetivas, a gente vê essa dificuldade. Né? Não, eu estou me relacionando com uma amiga tal, mas aí eu não sei. Então, traz ela para fazer um exame. Veja, como é difícil. Imagina, na relação homoafetiva é difícil, imagina na relação hétero, que ela tem muito mais dificuldade de chegar junto desse homem e dizer, ó, tu vai precisar de ir no médico, tu vai precisar de neurologista. Eu não tenho nada. Né? Porque o homem tem um medo de médico, né? Né? E ele tem um medo de médico enorme, sabe? Existe uma coisa muito interessante, esse mito do urologista para o homem, né? É engraçado, eu sei que tem adultos nos assistindo. Sim. Os homens, eles têm um mito em relação ao urologista porque acham que vai ter que sempre fazer o toque da próstata. Criatura, fica tranquila. Não precisa, todo homem que vai no urologista, ele vai ter que fazer um toque. O toque é feito a partir dos 40 anos. Então, o rapaz jovem, ele pode criar essa intimidade com o urologista e fazer seu exame genital, ele pode inclusive fazer exames de sangue para saber se ele tem hepatite, se ele tem sífilis, se ele tem HIV, porque tudo isso é tratável. Exato. Né? Se trata e fica bem, fica tranquilo e tem uma relação legal, não vai estar contaminando as meninas por aí afora, não é verdade? Fora esse preconceito aí que a gente estava falando, e quais serão os outros o que mais pode ser caracterizado por afastar as pessoas de não pedir para usar camisinha ou de não se prevenir. Tipo, a gente tem muita informação por aí, tem na televisão, tem internet, todo mundo avisando, jogando de todo lado que tem que se usar a camisinha, que tem que se prevenir. E por que ainda ocorre? Porque os níveis ainda estão altos, as contaminações aí ainda estão rolando. Por que será? Olha, é interessante essa sua pergunta, porque é uma preocupação que a gente tem, porque depois de tanta informação, olha, tanta informação a respeito de como as doenças virais são transmitidas, a facilidade que tem de se contaminar com o vírus, a facilidade que tem de se contaminar com o fungo, a facilidade que tem de se contaminar com uma bactéria. E por que não se previne se a gente sabe a forma dessa prevenção? Eu acredito, não sei se eu estou certa, eu acredito que ainda é aquela onipotência de dizer, comigo não vai acontecer. Nunca espera, né? Que Nunca espera. Então, assim, não, comigo não vai acontecer, então eu vou ficar... Não é possível, comigo não vai acontecer e esse comigo não vai... Mesma coisa em relação à gravidez. Né? Então, a menina, ao invés de assumir a cartela de anticoncepcional ou a injeção, ou seja lá qual for o método contraceptivo, para ela se garantir que ela não vai engravidar de uma forma que ela não esteja esperando, ou seja, para ela não ter uma gravidez indesejada, ela diz, não, eu tomo a pílula no dia seguinte, e se rolar e não sei o que, se aconteceu, então na hora eu uso. E não é assim que funciona. Ou então o rapaz diz, não precisa tomar não, porque aí a gente faz o coito interrompido. Não funciona.
Olha, o que funciona para evitar a gravidez é contraceptivo feito de uma forma correta. Correta. Também não adianta tomar, tomou hoje, então eu vou tomar no dia que eu vou ter relação. Não existe isso. Anticoncepcional é um processo, você tem que tomar direito. Camisinha também tem que se usar na hora que a relação começa, não é na hora da penetração. Na hora da penetração, muitas vezes, já aconteceu a contaminação. Exato. Não é? Pronto, a gente vai falar, inclusive, sobre gravidez no próximo bloco. Até já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Câmara Jovem está de volta hoje conversando sobre sexualidade dos jovens e adolescentes com a doutora Vânia Cleide Leite. A gente interrompeu o primeiro bloco falando justamente sobre a gravidez na adolescência e quais são os cuidados que a jovem ou adolescente deve ter quando se descobre essa gravidez. Assim, ela deve imediatamente procurar um médico, deve contar a família logo, como é que faz? Você já recebeu algum paciente? Nossa, Luciana, esse é com essas dúvidas? Drama, viu? É um drama. Veja só, o que acontece é assim. O primeiro momento é aquele estado de choque, né? É interessante que muitas vezes essa moça está já tendo relação sexual, a mãe sabe, às vezes assume que sabe, às vezes finge que não sabe, é muito complicado. Quando a mãe sabe e concorda com essa sexualidade, essa gravidez provavelmente ela não vai acontecer dessa forma. Né? Ela vai, porque a mãe vai tomar essas providências, vai incentivar a filha a tomar os cuidados. Quando a mãe ela não toma essa atitude, e a gravidez acontece, aí, uma vez grávida, a moça ela entra no desespero. Normalmente quem entra em ação aí são as amigas. As amigas vão contar à mãe e, a princípio, ocorre todo aquele desespero, pensa-se muitas vezes até em abortar. Deve ser uma coisa bem frequente. Pensar em aborto, o pensamento em abortar é algo muito frequente. Porém, a prática disso, graças a Deus, é bem rara. Né? E quando acontece da mãe agir de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais tranquila, aí sim, leva a menina para o serviço de saúde, ou para o médico no consultório, ou no serviço público. E nesse serviço público, essa menina vai receber toda uma estrutura de pré-natal, de orientação e tudo mais. Aí tudo se acalma, não é? A gente sabe que o pai, ele tem duas reações. Ou o pai, ele é aquele que vai acolher e vai muitas vezes até surpreender a todos, ou então esse pai vai ser aquele que vai fazer de conta que ele não tem nada a ver com isso. O pai da moça, né? Ou ameaça expulsar de casa, né? Embora essa parte aí, hoje em dia, já é algo mais raro, mas isso é coisa bem do passado, né? Mas ainda existe. Quer não, ele diz, então você vai ter que assumir, não sei o que, não sei o que. O que eu tenho visto hoje na prática é que o pai da criança, o rapaz, né, o namorado, ele não está sendo tão pressionado para tomar atitudes, né? Porque antigamente ele tinha que casar na marra, né? Era até que chamava até o paletó de cordas, né? Uma coisa assim, o dito popular fala que o cara ia casar amarrado, né? Ele tinha que casar de todo jeito, né? Hoje não. Hoje a gente percebe que a prática é muito mais assim, de um acolhimento da família da moça e normalmente a família do rapaz também acolhe e todo mundo junto vai cuidar desses adolescentes e desse bebê que está nessa barriga. E, inclusive, atualmente eu estou tendo um caso assim. E foi muito tranquilo, porque a gente acaba assim, orientando também e acaba todo mundo se juntando e se unindo. Correto. Mas não deixa de ser um grande susto. E o que passa muito na cabeça é assim, ela vai ter que deixar de estudar, agora ela vai abandonar os estudos, né? E a primeira coisa que a gente fala é assim, sua vida continua a mesma coisa. Você não vai porque você está grávida, agora o mundo vai se acabar, não.
né? Mas essa adolescente, ela deixa a escola muitas vezes. Principalmente se ela estiver no nível médio ainda. Se ela está na faculdade, então parece que é mais fácil dela levar a faculdade e a gravidez. Eu acho que na escola, como ela seria a Vista. única... ela seria muito vista. E como ela é nova ainda, né? Isso. Existe deve rolar um preconceito muito grande rola, aí, né? Rola sim. É incrível que, até, por incrível que pareça, no nosso tempo ainda existe aquela situação que diz assim, eu perdi minhas amigas, ou as mães das minhas amigas não querem mais que elas fiquem comigo porque eu estou grávida. Porque vai ser uma má influência. Uma má influência, né? Ainda existe isso, infelizmente. Eu tenho muita esperança que todos esses preconceitos, eles sejam... Porque isso é um preconceito que vem dentro de um processo de falta de crescimento pessoal de nós adultos, né? A gente precisa começar a crescer a ponto de entender que isso aconteceu em consequência de uma falta de olhar do adulto. Porque se essa moça, se esse rapaz tivesse sido bem orientado, tivesse sido bem assistido, possivelmente essa gestação não tinha acontecido nesse momento dessa forma. E para reforçar, assim, quais são os métodos contraceptivos que a gente conhece por aí? Além da camisinha, né, que é o mais conhecido, quais são os outros métodos? Isso, olha, para adolescente, Luciana, a gente sempre recomenda um método que seja fácil para essa menina, ela dar continuidade. Porque o método contraceptivo ideal é aquele que ela tem uma boa adaptação, que ela não tem efeitos colaterais, que ela seja fácil dela usar, que ela compreenda como funciona. Então, veja, a gente sabe que a pílula contraceptiva é a mais usada no mundo inteiro, mas para adolescente, muitas vezes não é a melhor, não é o melhor método, porque ela vai esquecer, ela vai tomar e vai ficar com a menstruação irregular, porque ela vai tomar em horários diferentes, a não ser que o médico que esteja prescrevendo essa medicação tenha com ela um pacto muito forte dela poder, né, e tenha também a fiscalização da mãe, muitas vezes do namorado e do celular, dizendo a ela o horário da pílula. Né? Mas, de um modo geral, o método que a gente utiliza, assim, recomenda é a injeção. Né? A gente tem a injeção mensal e tem a injeção trimestral. A mensal, ela é muito prática, porque é uma vez por mês, independente de estar menstruado ou não. Ela vai tomar essa injeção, é discreta, ninguém precisa saber, né? E aí ela pode ter essa vida sexual dela sem riscos nenhum para a gravidez. Em relação à descrição do método, é interessante porque às vezes a menina não quer tomar o anticoncepcional porque ela tem vergonha que as pessoas saibam que ela tem. Às vezes a mãe sabe, o pai sabe, mas ela não quer que a tia saiba, que outras pessoas a mais saibam. Ela fica encabulada. Mas, graças a Deus, que as pílulas contraceptivas hoje, elas têm outras vantagens, além da contracepção, o fato só de evitar filhos. A gente sabe que a menina toma a pílula para a pele, para o cabelo, né? Para os policistos, para diversos fins, não né? Para a menstruação ficar regular, para não menstruar, né? Eu não quero menstruar, a menstruação perturba muito, tem muita cólica e tal. Para atenção pré-menstrual, para a bendita TPM. Então, a pílula, ela tem tantas outras vantagens, tantas outras indicações, que a contracepção é apenas mais uma, né? Então, hoje a menina jovem, ela toma uma pílula assim, muito tranquila. E ela tomando a pílula, tem que se usar a camisinha também, né? Porque vai prevenir das outras doenças, inclusive o HPV, né? Sim, sim. Nossa, olha, eu digo sempre o seguinte, o preservativo, né, a camisinha masculina, né, porque a feminina não emplacou mesmo, mas a camisinha masculina deveria estar junto na carteira da mulher, junto com o batom, sabe? Porque você nunca sabe quando você vai precisar. Então, eu acho que no dia que a mulher, ela assumir esse lugar, sem esse medo de, ele vai achar que eu estou sempre pronta para transar, por isso que eu tenho a camisinha na minha bolsa, ela tem que acabar com essa besteira. Ela diz, não é que ela esteja ali disponível para o sexo 24 horas por dia, não é essa a questão, não. Mas ela precisa saber que a camisinha pertence a ela, sabe? Ela tem que ir na farmácia ou no posto de saúde, pegar o preservativo e carregar dentro da sua bolsa. Porque se houver necessidade, está aqui o preservativo. Não tem nem desculpa, Não né? tem nem desculpa, porque não tem um preservativo. Acabou. E falando sobre HPV, a nossa equipe foi falar com Kiara Dantas. Vamos ver.
A vacina ela foi introduzida na rotina do calendário de vacina, então ela está todos os dias nas salas de vacina. Para quem fez 11 anos, começar a sua primeira dose. Nós iniciamos em março nas escolas, mas as unidades continuam vacinando tanto primeira dose como segunda. Eu faço um chamamento para o retorno da segunda dose, para aquelas meninas que fizeram em março sua primeira dose e ainda não procuraram nossas unidades de saúde. O esquema é de 3 doses, só fica protegida se tomar as 3 doses, então é importante que quem tomou a primeira e já faz 6 meses dessa primeira, que retorne para a unidade de saúde para completar a sua segunda dose e realmente a gente conseguir proteger essa menina. E para as meninas que não vieram tomar a segunda dose ou que não tomaram ainda a primeira, existe alguma contraindicação, existe alguma reação pós-vacina? Não, uma contraindicação é momentânea, como febre no momento da vacinação, ou se uma menina nessa faixa etária que não esperada estiver gestante, também não pode tomar a vacina, tem que esperar passar a gestação, mas não tem nenhuma contraindicação assim grandiosa. Seria febre mesmo no momento da vacinação ou alergia, se já tiver tomado a primeira dose e apresentou algum problema após essa primeira dose, né? Os eventos são dor local, uma febrícula, coisas muito passageiras que não precisa temer a vacina. O que é comum, né? Até outras vacinas também. Com certeza, essa vacina não é diferente de nenhuma outra do calendário do Ministério da Saúde, não precisa ninguém ficar aflito. Se tiver dúvida, procure a unidade, que é o local mais certo para tirar a dúvida e a gente poder fazer os reais esclarecimentos. Na realidade, as meninas até ficam com receio, imaginando que essa vacina venha prejudicar a questão sexual mesmo, questão social. Você acredita que tem que desmistificar isso, tem que mostrar que a vacina é uma prevenção para o futuro? Com certeza, a gente não tem que associar a vacina a nada. O vírus é que a transmissão é por via sexual, então não tem nada a ver com a vacina. A vacina é igual a qualquer uma outra que serve para prevenir contra uma doença. E isso tem que ser feito cedo, igual uma criança que começa aos 2 meses. As meninas precisam aos 11 anos começar também seu esquema de vacina. Se tiver medo de tomar, vá com seu pai ou sua mãe e a gente vai esclarecer, fica muito tranquila, não tem nada grandioso para se ter medo da vacina, é como qualquer outra vacina. Então eu peço que quem não tomou sua primeira dose, não deixe essa oportunidade passar, procure as unidades de saúde e quem já tomou a primeira dose, procure para a segunda dose, que é quando realmente a proteção se fecha e termina 5 anos depois com a terceira. Nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, nossas referências e precisamos cumprir nossa meta para realmente a gente propor a proteção para essas meninas. Tá aí o apelo de Kiara e realmente é importante que essas meninas elas vão a posto para tomar essa vacina, né? Inclusive a meta não foi alcançada, né? Exatamente. Interessante, Luciana, eu gostei muito da fala de Kiara, quando ela fala que a vacina não tem que estar associando a nada. Não é associar a vacina a fazer sexo, não fazer sexo, essa mulher fazer sexo cedo, não tem nada a ver. É uma vacina como outra qualquer. É aquela vacina que a gente faz para rubéola, é aquela vacina que faz para sarampo, tétano, para hepatite, enfim. Não tem nada a ver. É uma vacina preventiva. E que, uma vez essa menina estando imunizada, estando protegida, com o seu sistema imunológico estando protegido contra esse vírus, ela vai estar livre durante toda a vida. Se ela faz isso nessa fase de 11 a 13 anos, ela vai estar protegida para o resto da vida dela de, no futuro, ter um câncer do colo do útero. Esse é que é o grande ponto da questão. Ou ter aquelas malditas verrugas que realmente acaba com a autoestima de qualquer mulher, principalmente se essa mulher for uma mulher jovem, né? Então, a gente sabe que é uma maneira de... Claro que isso não vai estar desprezando, eu sou vacinada contra o HPV, então agora eu vou fazer, de eu começar minha vida sexual, eu não preciso me prevenir. Não é bem assim não, viu, meninas? Porque além da HPV existem as outras doenças, sim, né? Claro, pelo amor de Deus, tá? Não é porque a gente está vacinada contra o tétano que agora a gente vai chegar por aí e se cortando, e se furando com qualquer prego enferrujado, né? Não é essa a ideia. Mas assim, a prevenção, ela é fundamental e extremamente importante. Exato. E lembrando que as meninas, elas devem procurar as unidades de saúde do município. Na Torre, a gente tem o Centro de Imunizações na Avenida Rui Barbosa, sem número, é no antigo lactário. Vai, tome a sua dose. E
Que conselhos você deixaria aqui para as meninas, para os meninos também, né, que estão iniciando a sua vida sexual? Quais conselhos você daria a eles? Pois é, primeiro eu quero dizer para você, Luciana, e parabenizar a você e a equipe da TV Câmara por esse trabalho, por esse programa, que é um programa excelente. A gente precisa realmente estar fazendo esse tipo de abordagem para o jovem, para o adolescente, né? Para que esses jovens eles possam ter acesso a essas informações vinda de uma fonte segura, né, de uma fonte onde eles possam realmente dizer, eu posso acreditar nisso, eu preciso me ligar mais, né? E o que eu digo é assim, ó, procura cuidar da tua saúde agora, né? Porque a juventude, o jovem, a gente imagina que a gente nunca vai envelhecer. E o velho de amanhã vai ser o jovem como você foi jovem hoje. Então, assim, se você se cuidou, se você procurou o médico, se você foi a fazer a tua prevenção e você evitou doenças, você vai ter uma vida saudável. Você vai poder ser um pai ou ser uma mãe saudável no futuro, vai ser um avô e uma avó saudável, né? E o que eu digo também em relação à questão da sexualidade é que ter filhos é maravilhoso, porém, quando você planeja e quando você tem isso no momento da tua vida que você se sente que é a tua hora. Se você faz isso antes do tempo, isso pode causar alguns transtornos, algumas decepções que você podia evitar, tanto o rapaz como a moça. Outra coisa também, Luciana, é que a prevenção, tanto de doenças como de gravidez, não é responsabilidade da mulher, é do casal, dos dois. Então, o rapaz também precisa se ligar nisso. Então, use o preservativo, tenha cuidado na sua namorada, peça para ela ir para o médico, você, rapaz, também vá ao médico. Né? E a menina também, sabe, aprenda a ter um diálogo mais aberto. Vocês conversam sobre tudo, conversam também sobre a saúde de vocês, né? Então, assim, eu deixo esse recado e eu me coloco, assim, muito à disposição para que a gente possa estar esclarecendo o que precisar. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui, por tirar essas dúvidas todas. O Câmara Jovem fica por aqui e você já sabe, se quiser rever esses ou outros programas, acesse a nossa página no Facebook. facebook.com/tvCâmaraJP. Obrigada por nos assistir e até semana que vem. Tchau, tchau.